Aqui na passagem de Efésios 6,12, Paulo vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. O que Paulo ele quis dizer com isso? Paulo ele está falando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Que principados e potestade é esse que Paulo ele fala? O domínio das trevas, o império de Satanás. E quando ele disse carne e sangue, ele refere-se a pessoas. Então ele está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O nosso verdadeiro inimigo é o império das trevas. Porque o que acontece? Porque Paulo ele fala isso? Porque muitas pessoas, elas costumam mirar no alvo errado. Elas costumam lidar com pessoas quando na verdade, quando acontecem certas afrontas e perseguições, quando na verdade o maior inimigo desta pessoa que está por detrás de tudo aquilo é um principado e uma potestade maligna. E ele jamais será vencido, ele jamais será derrotado se você não se tocar que há um principado e potestade. Há um principado e potestade da maldade naquele que rouba, naquele que mata, naquele que adultera. E enquanto você estiver focando só na pessoa que comete esse erro, ela nunca irá mudar. Nunca. A situação será diferente. Por quê? Porque o problema não está só na pessoa, mas está por trás do principado e potestade que comanda aquela pessoa. Ou seja, quando você é afrontado por alguém, quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, qual é a primeira reação que você tem? É simplesmente querer dar na cara daquela pessoa. É simplesmente querer se vingar daquela pessoa. Mas enquanto você pensar desta forma, sempre Satanás ele irá vencer. Porque quem está por detrás verdadeiramente disso é ele. E ele passa despercebido, porque a culpa fica toda para a pessoa. Você pode esbofetear, você pode fazer o que for, mas aquela pessoa sempre será usada por Satanás para matar, para roubar, para destruir, para caluniar. Por quê? Porque as pessoas só miram nela. Nunca se pode acertar um alvo se mira no alvo errado. Essas pessoas, elas são transformadas, elas são libertas. Quando a pessoa que é espiritual como Paulo entende que por detrás delas há uma força que bufetada não tira, que devolver na mesma moeda não resolve, mas se utilizando de armas espirituais, que é a oração, para desfazer as obras de Satanás, estas pessoas elas têm o quê? Elas têm a libertação. Por que que tantas pessoas elas foram libertas do crime, da prostituição, da droga, do adultério? Porque alguém orou por elas, porque alguém pregou a palavra para elas, e a partir do momento que elas deram ouvido a esta palavra, o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele repreendeu o principado e a potestade que usava esta pessoa. Então, a nossa luta verdadeiramente é contra eles, não é contra as pessoas. E nós vemos um exemplo disso, por exemplo, veja só, Jesus ele estava em determinada ocasião
falando a respeito da morte dele. Ele estava falando para os discípulos: eu irei morrer, mas eu irei sofrer, eu irei ser torturado e morrerei pregado numa cruz, né, pelos pecados da humanidade. E Pedro, ele se aproxima e ele fala: longe de ti, Senhor, que isso te aconteça. E o que Jesus ele faz? Ele olha para Pedro e ele disse: sai-te de mim, Satanás, porque tu não entende os mistérios de Deus. Observe que quem falou foi Pedro, mas Jesus tratou com quem? Com Satanás. Por que Jesus ele disse: sai-te de mim, Satanás, porque tu não entende os mistérios de Deus? Porque Jesus ele olhou e ele sabia que Pedro estava falando por influência do diabo, para que Jesus ele desistisse de morrer pelos pecados da humanidade e todos nós fossem para o inferno, que essa foi sempre a vontade de Satanás. Então Jesus ele não respondeu a Pedro, mas ele respondeu àquele que falava por intermédio de Pedro. Quem? Satanás. E o Senhor o repreendeu. Então, em muitos casos tem que tratar diretamente com Satanás. Outro caso que nós vemos é da menina que tinha um espírito de adivinhação. Observe que quando Paulo percebeu que havia algo errado com a menina, ele se direciona a alguém e ele dá uma ordem a este alguém. E este alguém era um demônio. Demônio ninguém vê, mas quem é servo de Deus sente e recebe do Espírito Santo a revelação de que ele está ali. Pelas palavras dela, Paulo recebeu do Espírito Santo a revelação de que um demônio falava pela boca daquela jovem. E Paulo fez o quê? Foi tratar com a jovem, falou: cala-te, menina? Não. Ele simplesmente disse: eu te ordeno, demônio, que em nome de Jesus tu saia dela agora. Paulo tratou diretamente com quem? Com o demônio que estava nela, que é o quê? Principado e potestade das trevas, das regiões celestiais, que usa pessoas para caluniar, para roubar, para matar e para fazer toda a desgraça que está no mundo. E por que que o Satanás ele não é derrotado? Por que que ele prevalece? Porque as pessoas só miram na pessoa que é usado, mas não mira naquele que verdadeiramente gerou-se toda a maldade e tem estas pessoas como seu exército, como suas cobaias, que ele usa para fazer isso. Porque algumas dessas pessoas, por exemplo, elas vêm tão carregadas de energia negativa que o demônio está nela, só não se manifesta. Mas se a pessoa for tratar diretamente com o demônio, o que que acontece? Ele se manifesta, na mesma hora ele se manifesta. Em pessoas assim, que gostam de confusão, que gostam de briga, que vivem para fazer da vida dos outros inferno. Repreende para ver se o demônio não se manifesta. Se manifesta. E se tiver autoridade, é só mandar ele sair. E você vê que a pessoa muda completamente. Por que que há essa diferença? Porque há um principado, há uma potestade, há um demônio na vida daquela pessoa. Por quê? Por causa dos erros que a pessoa comete. Porque não busca servir a Deus verdadeiramente, não obedece os mandamentos e o corpo fica livre para o demônio entrar e sair na hora que quiser. Jesus mesmo disse isso. Então, o que Paulo está dizendo é isso: a tua luta, a tua batalha não é contra irmão, não é contra pai, não é contra irmão, não é contra vizinho, não é contra fulano de tal. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A tua batalha é contra o império das trevas, é contra Satanás. Atinge ele, foca nele para ver se ele não é derrotado. Agora, se passar a vida inteira mirando no alvo errado, aí Satanás vai continuar matando, roubando, fazendo tudo o que nós vemos. Por quê? Porque está mirando nas pessoas erradas, está mirando no alvo errado. Porque o alvo certo é os principados e potestades que fazem tudo isso.